bem-vindos a mais um Talk Place. Hoje temos como convidado Luís Salema, advogado, especialista em direito imobiliário e pretendemos falar de arrendamento urbano. Quais as especificidades desta figura, como está o mercado de arrendamento urbano, o que se tem vindo a fazer e o que foi feito no passado que nos trouxe até aqui. Portanto, Luís, considero-te apresentado. Muito obrigado por teres aceito o desafio e gostava que expusesse as tuas ideias e termos aqui uma conversa fluida sem grandes chavões jurídicos. Quanto menos termos jurídicos, melhor, exatamente. Muito Vamos bem. a isso, vamos a Muito isso. obrigado pelo convite, André. É um gosto estar aqui e estarmos aqui também um bocadinho a trocar ideias, a discutir. O arrendamento, de facto, está na ordem do dia, não é? Abrimos os jornais e, de repente, afinal, o arrendamento está mais caro do que comprar uma casa. Afinal, comprar uma casa agora é muito mais interessante, é muito mais barato do que arrendar. E eu acho que nós temos que ver isto com muita calma, sob pena de sermos enganados e sermos levados por um caminho que não é o verdadeiro. O arrendamento está mais fácil para o inquilino residencial. Quem quer arrendar uma casa para morar tem mais facilidades. A lei está melhor, está mais simples, está mais protetora do inquilino. Mas temos aqui alguns problemas, que é o senhorio é capaz de ter perdido um pouco a vontade de fazer algumas vertentes, algumas modalidades de arrendamento residencial, desde logo. Vamos pegar aí nesse ponto interessante que tu deixaste e se calhar para também introduzir um bocadinho o que é que eu acho acerca do arrendamento. Basicamente, Portugal é um país onde a posse imobiliária é uma figura bastante presente. Cerca de 80% da população, 70% da população tem a sua própria casa, portanto, é o proprietário, apesar de ter o crédito bancário que o permite, mas é o proprietário. Isto começou a funcionar desta forma, principalmente a partir dos anos 80, 90, altura em que também existiu o congelamento das rendas. Claro. Portanto, esta aposta no mercado de compra e venda também deriva um pouco da não aposta no mercado de arrendamento. Claro. Tu achas que a questão do descongelamento das rendas a partir de 2012, com o novo NRAU, foi importante aqui no benefício e na reabilitação das nossas cidades, dos nossos centros urbanos? Claro que sim, André. Vamos lá ver, o congelamento das rendas é uma coisa ainda mais antiga. As rendas congelaram-se nos grandes centros urbanos quase desde a proclamação da República. Houve sempre muita limitação, muitas barreiras. E o que é que acontecia? Ou eras um proprietário que tinha a sua propriedade e tinha dinheiro para investir na propriedade, ou então vinhas arrendar, vinhas a Lisboa trabalhar e arrendavas a preços convidativos, talvez com barreiras. O problema é que sempre falámos num cenário dos arrendamentos a longo prazo. Certo. Esta coisa do arrendamento em que o senhorio se opõe à renovação, ou o arrendatário faz uma denúncia, ou o senhorio limita o tempo do arrendamento, é relativamente recente. Isto é mais ou menos dos anos 90, salvo erro. A questão é que fizemos um percurso até lá chegar, e esse percurso significou o quê? Significou cidades e centros urbanos cheios de arrendatários. Cheios de arrendatários a pagar, enfim, valores que, se pensarmos nisso, são completamente desproporcionais ao valor dos imóveis. E aquilo que acontecia depois era natural. Se tu fosses um senhorio e tivesses um prédio em Lisboa com 5 arrendatários a pagarem-te às dezenas de euros ou às vezes aos cêntimos, qual seria o teu interesse em manteres o prédio bem mantido? Fazeres bem a tua limpeza? Fazeres umas obras de X em X tempo? Zero, porque o prédio não te dava rendimento para tal. 80%, 70% das pessoas têm património, como tu dizes, mas não têm património por diversão, têm património para rentabilizar. E a partir do ponto em que tu deixaste as pessoas numa situação onde já não conseguiam rentabilizar, então o que é que acontece? É lembrarmos do que era Lisboa nos anos 90. Eu lembro-me de quando vinha a Lisboa, só via carros, Sim. só via prédios abandonados, havia coisas antigas, vemos até nos vídeos e nos filmes da época Lisboa era muito antiga e isto estava em muito mau estado. Mas isto é a consequência natural de tu congelares rendas. Há historiadores
do arrendamento que dizem que fazer congelamento de rendas tem mais ou menos o mesmo impacto na qualidade de vida de uma cidade do que uma guerra. As coisas ficam exatamente iguais. Bombardeares um prédio é o mesmo do que teres um congelamento de rendas. Não há interesse em renovar, não há interesse em manter as coisas em bom estado. Portanto, de repente descongelas, isto é muito bom para a cidade. Certo. Os proprietários passam a poder estabelecer outro tipo de rendas, passam a poder atualizar as rendas dos seus arrendatários. Passam a ter rentabilidade sobre os teus ativos. Rentabilizam. Depois tens o inverso, que é, de repente, inquilinos que já estão muito habituados a valores antigos, se calhar já têm uma certa idade e pouca facilidade ou meios para pagarem mais, aí vem o senhorio e diz, olha, o senhor tem que pagar mais não sei quantas centenas de euros, ou mais não sei quantos por mês, e aí a coisa dificulta-se. Na altura fez-se uma coisa muito inteligente, que foi limitar e balizar os aumentos de rendas para quem tinha situações precárias, pessoas acima dos 65, Sim. pessoas com rendimentos reduzidos, com incapacidades, pessoas, por exemplo, que tivessem microempresas com uma faturação muito pequena que não conseguisse justificar um aumento de rendas. A lei, de facto, protegeu isto. Entretanto, foi-se um pouco mais além ainda e, de facto, estas pessoas agora têm uma situação muito, muito sólida. Isto são arrendatários que têm uma proteção absolutamente máxima. E fizemos esse passo evolutivo, mas, no fundo, do lado dos senhorios, tomámos um passo atrás, que é as pessoas deixam de ter interesse em arrendar a alguém acima dos 65. Se tu queres fazer um plano a longo prazo, tu se calhar já não vais arrendar a alguém com 65, ou alguém que tu sabes que tem uma renda controlada ou limitada, porque isso não se encaixa num quadro de investimento. Encaixa-se talvez num cenário em que tu tens um imóvel e queres simplesmente ter lá alguém para não teres o imóvel fechado. Claro. É importante todas estas características que tu estás a enunciar, que de facto são muito interessantes para podermos perceber e conjecturar tudo o que se tem passado. Mas agora vamos tentar ir aqui ao último ciclo imobiliário, que eu considero entre 2014 e 2018, Claro. e tentar analisar um bocadinho o que se tem passado ao nível do mercado de arrendamento. Portanto, o tal descongelamento das rendas 2012, 2013, e a exatamente. dinâmica do turismo impulsionaram muito a reabilitação dos centros urbanos. Os proprietários, muitos deles, saíram do mercado de arrendamento de longo prazo para a figura do alojamento local. Exatamente. E tivemos, e vamos dar como caso concreto Lisboa, tivemos um aumento substancial ou exponencial Exatamente. das rendas. E aqui criou-se, digamos que um problema social. Não há hoje, digamos que capacidade por parte da massa populacional que pretende arrendar um imóvel em Lisboa, capacidade para o pagar. Ora nem mais. E ultimamente tem-se dito que afinal comprar até é mais barato do que arrendar. Agora o que é certo é que de momento o mercado de arrendamento em Lisboa está muito vocacionado para famílias de altos rendimentos. A classe média portuguesa não tem acesso ao mercado de arrendamento em Lisboa. Enfim, abrirmos qualquer site de uma mediadora e vermos quanto custa arrendar um T2 ou um T3, que seria o expectável para uma família, um casal com um filho ou dois. Se estivermos no centro de Lisboa, estamos a falar dos 1000 acima. Se estivermos mesmo na zona histórica, já estamos a chegar aos 2000, aos 3000. Prédios novos, enfim, já são valores muito, muito superiores. Isto não é um mercado feito para a classe média trabalhadora que precisa de vir para Lisboa trabalhar. Agora, isto depois também tem outra coisa, que é, com esta evolução, passou a haver também vontade da classe média trabalhadora viver em Lisboa. Sim. A cidade de Lisboa, sendo uma cidade antiga, estava muito vocacionada já uma geração mais velha. Só que como os escritórios, como as empresas voltam para Lisboa agora, também as pessoas querem estar em Lisboa, as pessoas querem evitar o trânsito, não querem vir de Torres Vedras ou das Caldas todos os dias de manhã, ou da margem sul terem que atravessar, querem conseguir estar perto do seu trabalho. Só que isto, infelizmente, não existe a oferta para este tipo de procura. Entramos na questão fulcral, portanto, temos um problema de falta de oferta. Exatamente. De imóveis preparados para o mercado de arrendamento. Exatamente. Agora, também conseguimos perceber que neste ciclo de impulsão do mercado imobiliário
entre 2014 e 2018, 2019 está a decorrer, vamos tirá-lo de fora, Exato. não houve uma aposta nesse tipo de mercado. Portanto, toda a produção imobiliária foi muito especulativa. Exatamente. E aqui eu também diria que, do ponto de vista fiscal e do ponto de vista da rentabilização dos ativos, o próprio mercado de arrendamento não proporciona taxas de rentabilidade, no caso do arrendamento residencial, desculpa, Sim. não proporciona rentabilidades aos investidores que os Ora esta. garanta, Ora esta. Ora esta. que lhes garanta um mercado apelativo em termos de Um investimento. investidor que tenha 1 ou 2 apartamentos não vai ter um grande benefício fiscal por arrendar a uma família numerosa, por arrendar a uma pessoa a partir de uma certa idade. Vai a ter apoios sociais, vai ter talvez a possibilidade de colocar o imóvel nos programas de renda acessível ou de renda controlável, que é outra coisa que de momento também está muito em voga, mas ainda é difícil sabermos se isto vai ser uma solução ou se na verdade vai ser uma questão de conflitos entre os municípios e o Estado. E vemos ultimamente que tanto temos, por exemplo, a Câmara de Lisboa a promover, e muito bem, o seu programa de renda acessível, como depois a Câmara a concorrer. Este programa concorre, na verdade, com outros programas de renda acessível. E se temos as coisas a funcionar ao nível municipal de uma forma e ao nível global de outra, enfim, não vai funcionar. A renda acessível é uma preocupação de todos, não é uma preocupação de cada município ver como é que pode fazer melhor que o Estado, ou o Estado ver como é que pode melhorar as coisas em cada município. Tem que haver um planeamento global, tem que haver Exatamente. uma forma de atacar as coisas de forma coerente, Claro. E não de forma dispersa como se tem vindo a fazer. Claro, mas é certo que tu também não podes dizer que o programa de renda acessível em Coimbra te vai dar os mesmos valores do que em Lisboa. Porque a renda acessível também tem a ver com o valor dos imóveis, também tem a ver com a localização e tem a ver com outra coisa, que é isto significa o Estado e, portanto, as autoridades administrativas apoiarem os senhorios, é darem benefícios aos senhorios para poderem arrendar a pessoas com menos meios. O benefício que eu terei economicamente que dar um senhorio em Lisboa, de uma casa grande, não pode ser, nem vai ser o mesmo do que eu terei que dar, talvez no interior. Há diferenças entre o interior, o litoral, o norte, o centro, o sul, e estes programas depois também têm que se adaptar a essas diferenças. Mas então, estamos aqui a falar sobretudo de senhorios, mas vamos falar então de captação de investimento para investimento no mercado de arrendamento residencial de longo prazo. O que é que achas que, do ponto de vista fiscal, etc., quais podem ser os benefícios que se poderão pensar que possam atrair os grandes fundos de investimento para investir tipicamente no mercado de arrendamento normal e não entrando em figuras como o co-living, Claro. figuras como o student housing, não entrando aí, mas Claro. estabelecendo aqui um mercado normal de arrendamento para famílias. Quais são os benefícios que poderão atrair este tipo de investimento? Os benefícios é a estabilidade legislativa. É tão simples quanto isto. E fiscal? Tu vens... Fiscal não estou certo, não iria tão longe e vou-te explicar porquê. Eu posso ter muitos benefícios fiscais agora, porque está em voga, está na moda, mas dentro de uns anos talvez já não ser a minha prioridade ter benefícios fiscais, mas sim ter arrendatários de high yield, ou ter prédios com um valor controlável, ou ter um volume que me permita economias de escala enquanto investidor. Na verdade, o que é que assusta os investidores agora, em 2019? É a instabilidade legislativa. É justo nós dizermos que o mercado está a evoluir a uma velocidade tão rápida que a legislação também tem que acompanhar. A questão é que a boa legislação sobrevive à evolução. Nós temos um caso clássico que é o nosso Código Civil, mais coisa menos coisa, é de 66. E quase todos os problemas jurídicos com que nos confrontamos hoje em dia do ponto de vista civil, mais coisa menos coisa, a solução está lá e é muito parecida àquela que era em 66. Para não entrar agora em questões tipo direito de família e assim onde felizmente evoluímos. A boa legislação é aquela que sobrevive à evolução, em que os princípios estão bem estabelecidos. Se calhar agora o princípio é controlar o alojamento local, não sei, fica essa interrogação no ar. Então, pegando mais uma vez na tua deixa, eu noto, se calhar vão-me dizer que estou errado, mas pronto, eu noto e acho que é bastante pragmático. Em 2019, com, vá lá,
esta questão da contenção, da proliferação do alojamento local, sobretudo nas zonas históricas ou nas zonas, fronteiriças entre o histórico e o não histórico, existem muitos imóveis que estavam alocados ao alojamento local que passaram a estar alocados ao mercado de arrendamento normal. Exatamente. E onde se nota, de facto, uma baixa ao nível do preço das rendas. E nota-se, e eu aponto para 15%, cerca de 15%, e, quer dizer, não foi feito muito, mas foi uma coisa que já trouxe mais imóveis ao mercado. Sim. Ainda não a preços significativamente apelativos, mas já com uma baixa... Como tu dizes, ainda não há preços apelativos porque quem teve que mudar esses imóveis do alojamento local para o arrendamento residencial tradicional não tinha esse plano. Fez esse investimento a pensar num yield de alojamento local. Sim, e agora está-se a adaptar a esta instabilidade legislativa. Quer dizer, isto é comparar Lisboa, Porto, Algarve. Em todas as zonas do país estamos a fazer coisas completamente diferentes com o alojamento local. E o que é certo é que estamos, por um lado, a controlar e talvez a criar regras para como vamos lidar com este boom de turismo, mas também estamos a fazer mal aos investidores. Sim. Também estamos a deixar desprotegidas as pessoas que já compraram e que compraram com este projeto, mas que se calhar não foram tão rápidas como deviam ter sido, e também não é exigível que o fossem, e entretanto levaram com o regulamento municipal a dizer: olhem, meus senhores, agora nesta zona onde vocês gastaram 2 milhões de euros, 3 milhões de euros, 10, 15, esqueçam lá, já não vai dar para fazer alojamento local, vejam outras soluções. E o que é que tens? Tens um investidor satisfeito. Tens um investidor que pensou: olha, tinha um ótimo negócio, tinha aqui um ótimo plano, mas na verdade a instabilidade legislativa levou a que eu tivesse que adaptar completamente e se calhar ter que ponderar se vou ficar com este investimento ou dentro de uns anos não o vendo, ainda que não faça uma mais-valia com isso. Portanto, visão de curto prazo? Pessimista, André. Visão de curto prazo, pessimista. Temos que perceber exatamente o que é que falta para conseguirmos, ter oferta de imóveis a preços acessíveis. Eu não acho que isto passe por uma revitalização profunda da margem sul para eu não gosto desta expressão, mas dizia-se a certa altura que eram os dormitórios de Lisboa. Não são, nem nunca foram, nem devem ser. O que é certo é que é muito mais barato investir na margem sul agora. Sim. E na Moita, no Montijo... Com taxas de rentabilidade superiores. Taxas de rentabilidade muito superiores e com custos de construção talvez muito inferiores àqueles que se praticam em Lisboa. Só que lá está isto, não são os dormitórios de Lisboa. O problema do arrendamento e da oferta em Lisboa não é criar oferta fora de Lisboa. É aproveitar o que nós temos. Temos uma cidade revitalizada, sim. Temos que ver e comparar o que é que temos de prédios em boas condições, prédios habitáveis, comparado com aquilo que tínhamos se calhar há 10, 15 anos atrás. E perceber porque é que isto mudou. E se isto é bom, e se o investimento particular e se o investimento privado é bom, o que é que temos que fazer para que ele continue? É certo que eu agora estou a ser um bocadinho enviesado, estou só a pensar no proprietário. Sim. Eu gosto sempre muito de dizer que não há um artigo na Constituição que diga que temos todos o direito a morar a 500 metros do Marquês de Pombal. Temos o direito a ter habitação condigna. Há habitação condigna em Lisboa, sim. Acessível às classes médias portuguesas, não. Qual era antigamente a solução? Era viver nos arredores e nos subúrbios de Lisboa. Os subúrbios agora estão a sofrer o mesmo problema. Lisboa está a abarrotar, os preços já chegaram onde chegaram, então o mercado está a fazer exatamente o mesmo nos subúrbios, em Oeiras, em Caxias, em Paços de Arcos e até à linha de Cascais, onde temos de facto preços... Almada exatamente, e vamos ver preços e situações de mercado exatamente comparáveis a estas. Portanto, é muito interessante dizer que temos que apoiar os arrendatários, mas eu acho que o equilíbrio está na legislação, está em fazermos legislação que incentive as pessoas a arrendar. Se eu te disser que tu podes arrendar a um casal maior de idade, casado, talvez já a caminho da reforma, e ter uma rentabilidade interessante a longo prazo, tu fazes isto. Não precisas de criar novas figuras, os arrendamentos duradouros. Não, as soluções estão lá. Vamos usar estas soluções que nós já temos
para criar estabilidade e não para termos aquilo que temos visto nestes últimos tempos, que Especulação. é especulação. E em termos legislativos, se formos listar tudo o que aconteceu na legislação imobiliária e de arrendamento em 2019, enfim, acho que temos mais legislação este ano do que na última década. E sem sabermos sequer o efeito que isto vai ter no nosso mercado, que é o mais perigoso. Então, nesta primeira parte abordámos muito o arrendamento urbano residencial e algumas ideias do que é que pode ser feito ou não para dinamizar este setor e tentar enquadrar a sua performance ou a sua dinâmica com as necessidades do mercado. Na próxima parte vamos falar de arrendamento comercial. É isso, Luís? Muito bem, exatamente, André. Não percam a segunda parte.